Olá, pessoas queridas. Estamos aqui de novo, mais um episódio dessa delícia que é fazer esse podcast. Tem sido momentos bem interessantes, bem divertidos, eu tenho curtido muito. E a cada episódio, uma novidade, porque sempre tem gente nova e tem muita coisa já sendo preparada para os próximos. E é muito bom. Está sendo bem, bem divertido. E hoje eu tenho aqui a minha super grande amiga, Eva. Muito bom. Muito bom! Muito bom. De tantos anos, né? De tantos anos. Acho que... Fazendo as contas, são muitos anos. Fora... Tem os contados, né? Tem os anos contados. Os anteriores que a gente nem imagina, né? Então, Eva e eu nos conhecemos em 96. Nossa! São um ano bem importante na minha vida esse ano. Exatamente. 1996. Exatamente. Uhum. E aí, então, em 96, a gente se conheceu lá numa escola de inglês. Uhum. E naquele tempo ainda que a gente buscava anúncio de emprego no jornal. No jornal. E eu ainda colocava anúncio de vaga no jornal. Isso. Então, eu cheguei aqui em Floripa em 96, em janeiro. E aí, depois de lutar muito contra a minha profissão, que era professora de inglês já, eu acabei Mas tu queria fazer me rendendo. o quê? Eu queria fazer qualquer outra coisa que não fosse dar aula de inglês naquela época. Fui tentar trabalhar com hotelaria. Ah, verdade. Florianópolis. Turismo. Queria essa área, mas não rolava, né? Floripa não rolava. Ó, eu não soube disso lá naquela época. Achei que ela estava vindo por puro gosto e vocação, hein, gente? Eu a contratei. Então, foi ótimo, né? Porque a partir daquele encontro, muitas coisas foram acontecendo, né? Sim, talvez o inglês voltou a ter mais significado também, né? Exato. Essa carreira. Isso, e inclusive era uma carreira que eu tinha começado, né? Fazendo a faculdade em São Paulo, lá em Mogi, e tinha deixado de lado. E depois de retomar as aulas aqui, de trabalhar efetivamente com isso, eu retomei, inclusive, a faculdade. Aí terminei, me formei professora de letras em inglês. Porque aí foi o final do curso, foi na UFSC. Finalizei aqui, isso mesmo. Verdade, então tomou gosto de novo pela profissão, muito bem. Aprendi muitas coisas. E aí, então, Eva tinha uma escola de inglês. Sim, minha primeira tentativa de ser autônoma, independente. E foi muito boa, porque era uma escola bem interessante. Era uma das poucas que existia, que era uma escola de inglês de aulas particulares. De aulas personalizadas. Mais do que particulares. Porque tinha toda uma estratégia de cuidar bastante bem do aluno, né? Do aluno, isso. E aí a gente trabalhava na escola, a gente ia na casa das pessoas, a gente ia nas empresas que as pessoas trabalhavam, nos clubes que tinham as parcerias, né? Era muito legal. Era uma proposta boa mesmo. Boa. E aí, naquela época, eu gosto de você conta quando a gente se encontrou no elevador. Conta aí como é que foi que tu me viu e eu te vi. Então, a gente marcou um horário, né? Depois que eu encontrei o anúncio no jornal. Encontrou o anúncio no jornal. Eu estava procurando professoras de inglês que tivessem o perfil para trabalhar nessa escola que tinha uma proposta bem diferenciada. E aí, eu cuidava eu tinha uma sócia, Michele Destre, mas eu cuidava das contratações lá. E aí, então, marcamos um horário. Fábia é super pontual, né, gente? Não, pelo menos era. Continua, né? Muito, Fábia é super pontual, nunca se atrasa, tá sempre... E aí eu tinha saído, acho que era o começo da tarde para almoçar, voltei um pouquinho antes também, porque normalmente sou pontual. E aí, quando entrei no elevador, apertei o botão e entrou uma pessoa junto comigo, uma pessoa diferente. E aí, eu olhei e falei, só falta ela ser a Fábia. Será que ela é a Fábia? Será? Porque, né, naquele tempo a gente não tinha essa história de... Tinha foto no WhatsApp. Não conhece... não conhece mesmo, né? Isso. A pessoa ia chegar totalmente inédita.
E aí eu olhei e falei, será que é? E a Fábia já era uma pessoa diferente, né? Assim, tinha um visual diferente. Acho que o cabelo era bem curtinho, talvez tivesse pintado. Tinha Descolorido. tatuagem, tinha... E aí é uma cara boa para professora de inglês, vamos ver. E aí, quando eu saí no meu andar, a Fábia saiu junto. Falei, é ela, cara, essa é a Fábia. E aí, da entrevista, da conversa, eu não me lembro, assim, o que a gente Também não. conversou, mas, enfim. Eu sei que você saiu dali já com provavelmente algum horário para começar. Sim, que daí não era ainda no teu espaço, era no espaço de um parceiro, né, na Aham. escola na É Trindade. na outra escola, Isso, é. porque daí a gente teve Isso, mas isso. uma coisa bem interessante que eu lembro que aconteceu logo nesse iniciozinho, eu te achei assim, então, eu nesse com essa cara pra ti, né, e tu Uhum. pra mim falou, eu falei: "Nossa, como ela é cuidadosa, né". Eu saí dali assim, ai, Uhum. aqui tem um bom lugar para eu começar Meu a Deus, a sim. minha vida profissional, porque até então não tinha Uhum. acontecido nada de Nada de de trabalho. trabalho, né, alguns trabalhos, outros, assim, bem Sim. só para ganhar um dinheirinho. E aí, começamos aquela Uhum. tarefa. E aí me lembro que, então, na escola da Trindade tinha poucas aulas ainda, Uhum. e aí, eu lembro que você me chamou, não sei se foi exatamente assim, mas que me chamou e falou assim: "Olha, eu tenho mais umas aulas para você". E aí Uhum. você, deu alguns alunos teus para mim. Uhum. E É, porque aí aí em algum momento ali, logo em seguida, eu fiquei sabendo que, tu não tinha sido muito feliz lá na outra escola, por umas coisas de sim, relacionamento, e aí eu falei: "Ah, então vamos fazer um remanejamento aqui, vamos dar um porque" jeito nisso. aí dei os meus alunos. Isso. Provavelmente estava sobrecarregada, né. E foi muito legal isso. É. Essa tua atitude me deu um: Uhum. "Ai, meu Deus, olha só, tem umas pessoas bem legais Bem nesse mundo". legais. E aí foi isso, então, a minha primeira percepção de ti, Começamos uma história. uma história. E tu falou que 96 foi um ano interessante e importante para ti, Bem né? importante, né, porque esse foi o ano que mudou a minha vida, né. A Uhum. partir desse ano, Isso. 1996, quando eu tive um diagnóstico de uma doença, com um grau interessante de severidade, mas não uma doença degenerativa, mas que poderia me trazer várias sequelas. Foi nesse ano que eu tive esse diagnóstico, e esse Sim. diagnóstico ele veio neste ano que era, o terceiro ano após a morte do meu pai, que tinha morrido Hum. 3 anos depois da morte da minha irmã, que tinha Uhum. morrido 3 anos depois da morte da minha mãe. Então, a minha mãe, Hum. 3 anos depois a minha irmã e minha sobrinha, 3 anos depois o meu pai, e aí 3 anos na sequência eu tenho um diagnóstico de um tumor, blá, 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 essas histórias. Isso. E aí esse ano foi super importante para mim, porque ele foi o ano da virada, foi quando eu falei: "Tá, então eu vou ser a próxima a morrer nessa família, vou ter que fazer alguma coisa, ou para morrer em paz ou para não morrer". Porque é muito sacanagem. Não. E aí foi quando eu fui fazer várias coisas que me tiraram daquele lugar tão, confortável, acomodado, que até então eu tinha na minha vida. Então é Exatamente. de 96 para cá que nasce essa pessoa que hoje as pessoas conhecem, né. E aí então é muito Nasceu em interessante, 96. porque eu te conheci Uhum. nesse espaço e daqui a pouco outra Outra pessoa. outra Eva Aham, sim, surgiu por aí. E era sim. até Evanilde, né, que Isso, a era Eva nasceu Evanilde. depois. Isso. Eu nasci a partir desse evento do diagnóstico, eu nasci nessa versão, né, Sim, embora a outra versão, claro, seja a base disso tudo aqui, né. com certeza. E essa outra versão, ela toda a base toda, mas tem algo que é muito interessante que não se perdeu, dessa coisa do acolhimento, do Não. cuidado, da Uhum. atenção. Eu acho que o que pode ter acontecido é que tu acabou olhando muito mais para si mesma, né. Sim, Tu acabou exatamente. entrou
entrou na tua vida, Porque né? foi exatamente nesse ano, talvez no início do ano seguinte, porque até isso era o comecinho do ano, provavelmente março de Isso. 96, até o meio do ano, talvez até setembro de 96, eu fiquei à volta com essa história de diagnóstico, cirurgia ou não cirurgia. Sim. Quando eu decidi por não fazer a cirurgia, ah, eu comecei a fazer coisas, já que eu não ia fazer a cirurgia, eu tinha que fazer outras cirurgias, coisas. Sim. outras intervenções importantes. Isso. E aí foi quando, ali mesmo na escola, eu recebi uma aluna e uma nova aluna que veio estava fazendo doutorado e precisava estudar um pouco mais de inglês. E aí aí eu conversando com essa pessoa, dando aula para ela e conversando, eu falei, precisava fazer uma coisa diferente. E aí ela me disse, eu sei o que tu precisas fazer, eu vou te contar sobre um curso que vai começar em Florianópolis. Pronto. E aí me contou do que foi depois, na sequência, a partir de 1997, o meu primeiro curso de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, percepções, que foi o CPC da Ana Maria, né? Isso. Da Ana Maria Rabelo. E aí, então, foi ali mesmo. Então, e aí é que isso, tudo aconteceu. Né? Como a gente... esse nosso encontro, lógico que não é só por causa desse encontro, óbvio, né? Uhum. Mas como ele facilitou as nossas vidas, né? Uhum. A partir daquele momento, eu também... pela nossa identificação, pela nossa proximidade, porque a gente foi ficando muito amiga ali, né? Dentro De da família escola, sim. e tudo. Depois a gente começou, eu tinha um outro casamento, e a gente começou a se, até não super intimamente, mas saía de vez em quando, encontrava, dava risada e curtia outras coisas. E a partir daí, as nossas vidas foram super crescendo por conta do trabalho pessoal. Isso, em intimidade e em Isso. partilha desse novo olhar que nós começamos a desenvolver para a importância de sabermos quem somos, quem éramos, quem Isso. deveríamos ser, quem gostaríamos de ser afinal. Isso. Né? E aí, então, o CPC foi a nossa porta de entrada, Foi né? a porta de entrada. Antes, logo depois, um pouquinho depois eu fui também, fiz esse curso que muito especial, eu né? fiz o CPC 3. O meu foi o 7. Um pouquinho foi depois. Um pouco depois. Uhum. E aí, fomos. E aí fomos crescer. Não, aí o CPC, que era um curso de potencialização de coordenadores de equipe e crescimento pessoal e potencialização de coordenadores de equipe. E esse era um curso que intuitivamente e empiricamente eu já fazia. Isso. Né? Porque eu sempre tive uma equipe de professores na outra escola, depois nessa escola, sempre tinha pessoas à minha volta que eu mediava. Mas aí no CPC, nesse curso, além de ganhar todo o aporte teórico, eu ainda ganhei muitas informações a meu próprio respeito. Sim. O que foi muito interessante e revelador, né? E aí isso foi espalhando, né? A gente foi se espalhando. Depois disso, aí, assim, o que eu acho bem legal de dizer é que eu conheci uma Eva Nilde. Sim. E que foi se transformando muito, né, ao longo desse tempo. E eu também, obviamente, né? Tu já trouxe os teus pareceres de ti mesma, da tua percepção de crescimento. E, além de tudo isso, junto desse caminho, me engasguei. Engasgaremos várias vezes. Sim. Mas é porque eu quero juntar. Então, que daí, depois, isso tudo foi acontecendo, a gente o Patrick chegou daí. Isso. Ou ainda foi... Não, foi em 2004, né? Isso, aí de 96, 97 até 99, 2000, eu fiquei nessa história do
Do do CPC. Isso. Você fez o outro curso com a Cristina também. Aí fui fazer Isso, a socioterapia em socioterapia. Curitiba, lá, 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 lá. Isso. E aí, em 2004, então isso são 8 anos, né? Uhum. 7 anos na sequência. Aí a Maria Isabel falou, ai, vai... Vai ter uma coisa Aí eu não tinha mais a escola, eu já Sim. trabalhava na universidade corporativa, junto com a Lu Rabelo. E você trabalhava... Nas escolas, eu dava aula no dava aula de Tendência, inglês. né? Você tinha sido coordenadora lá do Isso, Tendência, do Tendência também. Escola da Ilha. Aí Maria Isabel falou, vai ter uma palestra sobre... blá, blá. E aí eu fui, porque eu era amiga da Maria Isabel, tinha conhecido a Bel. E tu não conhecias a Bel ainda nessa época, não. né? Eu conheci a Bel em 2005. E daí a gente foi Isso. trabalhar também lá no núcleo e fazer trabalhos Isso. e a trabalhar com o CPC, Colocar o CPC em andamento, em Isso, prática. que foi a primeira vez que a gente trabalhou juntas. E tu engasgou por quê mesmo? Eu me engasguei porque eu me perdi no que eu ia te perguntar. Ah, tá. Achei E aí que era depois eu sei que era uma emoção. Não, uma emoção vai daqui a pouco. Ai. É um pouco. É porque, então, isso é muito legal, né? Porque eu fiquei... Uma das coisas que eu tinha até... Que eu ia falar e não falei, mas então já vou falar. Que me emocionou muito foi... porque até isso tudo acontecer, eu tive alguns eventos de muita... olha lá. Agora eu vou engasgar Agora de verdade. engasgar de emoção. Vamos nos emocionar. De me sentir assim, precisando de apoio, de ajuda. E tu foi muito de não ter rede de apoio mesmo, né? Isso. Aqui. Lembro dos dias das mães que a gente fazia? Isso, a gente fazia Dia das Mães de quem não tinha mãe. Aqui. Sim. Eu, você, a Mônica. Era muito legal, né? Então foram muitos momentos assim de muito apoio, né? Sim. E tinha uma coisa de família, tinha as meninas pequenas, então tinha uma coisa de vamos, né? Tinha vocês iam em casa, morava no Ratones algumas vezes, Isso, foram meu lá. Deus, ia muito. E uma outra vez que eu me lembro que foi muito importante para mim, bem bobo, mas muito legal, que foi um dia que eu cheguei desesperada lá na escola, meio chorando assim, meio mal. Meio pobrezinha, no sentido assim, de não tenho coisas que eu preciso. Aí você falou, mas o que aconteceu? Eu falei, não tem uma cadeira na minha casa para sentar direito. Disse, como assim não tem uma cadeira? Só tem banco, eu não consigo encostar. Então leva essa cadeira. Uma cadeira de escritório, né? Eu fiquei com essa cadeira. Leva essa aqui, ó. E eu falei, mas essa tá tão fofa. Ela falou, não tem problema. Não tem problema. Bem confortável. Pode leva levar. Essa cadeira. Então foi muito... foi bem interessante isso, né? Tipo, para de sofrer por causa de uma cadeira. Para mim isso foi tão significativo por conta da importância que eu dava, talvez, tipo, em ter tantas coisas e não saber pedir as coisas. Sei lá, tá na dificuldade e não conseguir acessar. E na escola tinha cadeira sobrando, tinha podia muitas levar. cadeiras. Ninguém ia ficar sem sentar em algum momento. Mas é interessante porque eu tinha uma estrutura que tu não tinhas naquela época, que era essa estrutura. Tinha uma família perto, tinha filha, tinha as minhas filhas. E tava na minha cidade, tinha os meus irmãos, tinha os meus... Né, eu tinha uma rede de apoio. E aí eu colocava isso à tua disposição. Por quê também? Porque eu recebia em troca todo o contrário um pouco disso, que também era importante para a minha vida. Ter um pouco de aventura, ter um pouco de desestrutura, que é bem entre parênteses, né? Bem entre aspas, para poder... Mas tinha um ganho, porque tinha o ganho de alguém que vem para outra cidade. Enfim, tinha alguém que já tinha trabalhado com turismo, alguém que tinha histórias... Passado até um furacão. Passado por um furacão, né? Então, isso, eu acho que fazia um belo balanço, um bom equilíbrio entre... Né? Então, nunca me senti
doadora, não, porque eu era uma baita de uma receptora, porque Sim. aí tinha histórias, tinha aventura, tinha muita risada, né. É, e foi muito bom mesmo, né. Depois que a vida foi virando mais ainda, Uhum. virando, a gente também teve muito juntas, né, Sim. nessa transição de uma Sim, as vida mais meninas foram solta. Foram. crescendo, A Bel né. tinha 10 anos, É, né, em 96 a Bel tinha 10 anos. então, É, hoje ela tem isso. 40. Hoje ela tem 38. É. Ah, é muito louco E isso a tudo. e a Letícia tinha 11 para 12 e hoje a Lê tem Sim. 40, né. É, é a Lê que tem 40. E aí em Isso. 2004 veio essa informação de patchwork, Que quando você foi lá na oficina, palestra. na tal palestra, que acho que era a Adri e a Diná, né, que A Adri vieram dar palestra Diná vieram de de Porto Porto Alegre para Alegre, dar a palestra e a Marisa Bel, que estava aqui, ficou encarregada de chamar chamar pessoas. pessoas. E aí eu lembro que te encontrei no dia seguinte ou uns dias depois, e a tua fala Num foi, corredor, assim. "Guria, eu fui num "Guria!" negócio, Não sabia nem nem explicar. sei, uma palestra, eu só sei que o negócio é o seguinte, a gente pode ser tudo, inclusive o pior da gente". Eu falei: "Ai, não pode tudo, nasceu lá então". Eu fiquei tão: Meu "Como assim? Deus! Como assim?". Aí começou a explicar a partir do eu inferior, né. Que Já coisa dei uma boa. explicaçãozinha, já Não, tinha explicar assim, sim, falar que existe tem essa um eu parte, inferior. que é verdade, que não é só um mal por ele existe Tipo, mesmo. era talvez eu dizendo, a gente não precisa se esforçar tanto para ser boazinha, Isso, porque era isso. a gente talvez estivesse nessa um pouco nessa pegada de ser uma boa pessoa, Exato, né, e e de de fazer só só a nossa poder luz brilhar. isso. E já tinha um monte de meleca Já acontecido, e a gente se esforçando, né. Então foi muito legal esse foi. momento aí. Aí, 2004, 2004, 5. eu tinha 44, E eu tenho 13 menos que tu, eu tenho 64 agora, eu tenho 55. É 11. 11. Então eu tinha 33. Isso, eu tinha 44, É. já tinha Uau, terminado meu primeiro casamento, já tinha eu estava a ainda minha pelejando no prime meu primeiro casamento. as minhas filhas estavam adolescentes. Uhum. As minhas filhas não estavam tão adolescentes, porque a minha primeira neta estava Já estava nascendo. nascendo. Né. É. A Isabel foi Não, mãe em isso. 2004, a Morava Isadora no nasceu morava no Campeche. Campeche, aí eu era solteira. Sim, que também Uhum. passamos umas histórias aí, né. Isso. Aí no Nossa, mais Campeche eu 5 vivi horas. toda a minha adolescência, É, represada e a minha juventude represada, apesar de já ter sim. 2 filhas, tá me tornando Avó, avó, eu usufruí muito de ser uma moradora do sul da ilha. que bom, né. Não, Muito. e a gente saía, né, Meu passeava, Deus, curtia. Era muito, muito bom. muito, muito, muito. Não sobrava pedra sobre pedra nessa Não, cidade. e foi o ano que eu me separei daí, 2005 Uhum, também, que sim. também já estava puxando Que as foi quando o patchwork se estabeleceu nas exatamente, nossas então tinha vidas. um Nós ano de Patrick, e aí mais mudanças todas acontecendo. Ufa! E aí muita a gente colocava em prática várias coisas já tinha grupo terapêutico, né. já tinha. A gente tinha grupo Sim, porque terapêutico. desde que o CPC acabou, eu já comecei com o meu primeiro grupo terapêutico, Isso, lá no Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, no CAPC. isso. E aí você tinha, e depois a gente teve outros grupos, não era esse mesmo grupo, né, eu trabalhei acho que no segundo grupo teu, É, que eu fui isso. fazer que a gente foi Que aí fazer a gente fez uma parceria. parceria. Isso. Uhum. E aí tinha Vida boa, meu Deus. nossa senhora, era muito Muito legal, boa, foi muito bom. muito boa. Então essa história de se tornar terapeuta e de viver o trabalho terapêutico na nossa vida foi fundamental, né. Sim, Meu Deus, sim, que coisa não boa não poder
Não haveria outro caminho, né? Não, não haveria. A gente seria muito infeliz se a gente Uhum, mantivesse aquele desejo daquela vidinha perfeita, bonitinha, toda uhum. arrumadinha, né? Que não estava É. dando tão certo assim, mas que É um pouco, pode ser um pouco até leviano, cogitar essa possibilidade, mas talvez, eu tivesse morrido. sim, diante do teu Talvez eu já diagnóstico. tivesse morrido, Sim. todas as questões, genéticas e sistêmicas, né, do meu Uhum, o meu sistema não é um sistema longevo mesmo, sim. e por conta dessa possibilidade de não ir ao encontro da tarefa, né. É, e de ter que ficar se encaixando, né, em caixinhas mesmo sociais e que não eram as nossas escolhas, e não que não sejam agora, mas que foram talvez, não pensadas, né. A Uhum. gente foi escolhendo meio que vamos lá levar essa vida, né. Então, porque mesmo eu sendo mais aventureira, vim de São Paulo para cá, sem ter rede de apoio e tudo, também não Sim, será? também estava buscando algo, porque Tava. não tinha ainda entrado num lugar Exatamente. confortável, né. É, e chegar aqui, te encontrar e fazer todo esse caminho tem muito sentido, né, de muito, muito, muito. E Sim. aí a gente foi se ampliando pessoalmente e profissionalmente também, né, fomos Uhum, fazendo todo um caminho, ficamos um tempo, fizemos aí a formação para ser facilitadoras de patchwork juntas, uhum, e aí a gente deu uma separadinha, né, uhum. uma brigadinha Antes, clássica, antes. antes do Antes do do PPTP. PPTP. Antes do Isso. PPT quando a gente começou o PPTP, nós, não tínhamos tanta proximidade como já havíamos tido, era quase como Uhum. se 2 irmãs que tivessem se estranhado e estavam reavaliando as possibilidades todas, Sim. assim, tipo: "Hã? Será? É assim? É pra" Esse tal desse eu inferior tá esse eu muito inferior exibido. pegou pesado aí, a gente e aí, quando a gente começou o PPTP, a gente estava nessa história do reconhecimento, Isso, né. daí a gente estava Porque retomando éramos 2 pessoas muito diferentes de muito, novo então, né. muito, muito, muito. E isso. E aí, depois então a gente tinha eu estava lembrando quando eu estava preparando algumas coisas pra gente conversar, que a gente tinha um projeto, a gente se estranhou quando a gente ia fazer um projeto de uma casa terapêutica juntas, Eu nem né. então, acho que o trauma foi tão grande Deixa eu te contar. que eu nem sei por que que a gente se estranhou. Isso. Eu não sei não, eu sei que a gente tinha um projeto, mas eu não sei detalhes dele. Aham. Sei que a gente tinha conversado, porque eu passei uma semana com vocês, contigo e com a Mayumi em São Paulo, e a gente tinha passado aquela semana, vadiando muito, a gente vadiou barbaridade nessa época, e a gente também conversou muito sobre uma coisa que a gente ia fazer Nem junto. é, Mas eu não sei se era um grupo, eu não sei, agora tá me dizendo que é uma casa terapêutica, era meu um Deus. espaço terapêutico, Tá. era um instituto que a gente estava Uhum. Olha, que montando. loucura. E foi em algum desses eu também não fiquei pensando nisso. Uhum, Foi por alguma coisa que a gente não se entendeu nas trocas uhum. ali, e aí Parece que a vida falou: "Não, isso, não é agora, tempo queridas. Vocês isso, estão um pouquinho então, adiantadas, não" vão porque foi muito abrupto, né. foi, E foi. aí a vida é o que eu imagino, assim, que a vida falou: "Não, tem que amadurecer mais, Calma. são muito jovenzinhas ainda". Não éramos tão jovens, mas talvez não tivéssemos ainda consolidado dentro de nós sei lá, um conhecimento mais É, estruturado, e eu acho que talvez. maturidade mais emocional mesmo, a gente Maturidade. acabava misturando, né, porque não tinha como, tu foi muito minha mãezona em vários Uhum, momentos, sim, e isso acaba de uma forma ou outra afetando a gente, né, sim. que não é verdade,
E é outra coisa, então, até a gente reaprender isso leva um tempinho, né? Reaprender-se o lugar, né? E Exato, ter exato. os limites de cada um desses 2 lugares. Total, super importante para a gente É. poder se. Porque daí cria, querendo ou não, acaba criando até uma dependência emocional que não é Uhum. nada saudável, né? De um lado e de outro, Não, e não. Então, acho sim. que foi importante. Foi importante para sermos autônomas, né? Isso. Uhum. E aí, então, depois desses anos todos, que acho que são uns 15, 16 anos, mais ou menos, pelos meus cálculos aqui, De? de que a gente se afastou, Pô, mas a então gente aí foi se quantos anos a juntando gente já se conhece? a 29. E aí, então, porque daí a gente voltou a fazer o PPTP juntas, mas não tive, mas estava aí cada uma na sua, É. nananã. E aí, então, ao longo disso tudo foram, acho que 15 ou 16 anos. É, minha amiga, É passa muito tempo, hein? rápido. E ano passado a gente decidiu também retomar a nossa parceria. Uhum. E aí a gente foi se aproximando mais de De amigas, amizade, de curtindo, fazendo bagunça de novo, retomando as vadiagens uhum. num formato mais É. caseiro, né? Um Num formato formato, mais né? por assim Assim, dizer. festinhas em casa, É, parcerias, né? Coisas sim. bem boas Uhum. também. Mas muito divertidas. Muito, sempre. Sempre seguiram sendo Sempre divertido. divertidas. De noites e noites, a gente varava noites, né? A gente sempre varou Uhum. noites Temos muita conversando, conversa, não né? acaba nunca. Nunca. Se ficar, a gente segue tendo o que falar. Uhum. E aí retomamos nossa parceria de trabalho ano passado, Sim, que foi, 2024. já foi ano passado, né? Já foi ano passado. E aí já fizemos 2 trabalhos e a gente tem umas ideias aí, né? Temos. Retomar as ideias que ficaram quicando, né? Sim, e é muito interessante porque é uma ideia. Não é uma ideia nova, né? Mas é o Uhum. desejo de retomar um trabalho ou remodelar um trabalho muito importante pra gente, né? Uhum. Como se fosse Sim. um resgate, não só um resgate, mas trazer, seguir a vida desse trabalho que é tão, tão, tão maravilhoso. Foi muito para nós e é para muita gente, né? Uhum. Quer contar? O que é Quero, conto. a ideia aí que a Sim, gente sim. tem? Então, me parece, assim, quando a gente vai retomando toda essa caminhada, que por óbvio, né, e por certo, a vida tem planos que às vezes a gente não tem maturidade para dar conta, Uhum. e às vezes até a gente traduz antecipadamente esses planos e pressupõe que já temos estrutura, né? Que a Sim, gente já tem uma estrutura para aquilo, e aí a vida fala não. fala não, Segura aí. né? Tem que ter um pouquinho mais de quilometragem. Tem que estar Corpinho mais forte. com um corpinho mais estruturado, mais forte, né? Um corpo emocional, um corpo espiritual. E até mesmo um corpo moral, no sentido de estar mais permeável a tudo que pode, né? Sim, Tudo, a todas as pessoas, a todos os seres que podem aparecer no nosso caminho a partir do momento que a gente lança essa ideia no por ar, aí. né? E aí, numa dessas nossas conversas, do nada, do Neida. A gente estava planejando uma A gente coisa. estava planejando um workshop, e aí. Quem é que falou? Não me lembro, porque às vezes eu me misturo com as pessoas de um jeito que eu sou capaz de dizer: eu sou a Fábia e ela é a Eva. Isso pode acontecer. Mas é porque foi meio que junto, assim, Meio foi assim, muito né? interessante. Porque o trabalho que a gente estava preparando, a gente usa muito material Isso. desse lugar, né? E a gente sempre soube, na nossa prática, a gente sempre soube o quão importante
saber estar à frente de um grupo para coordená-lo e ter informações teóricas eh, sobre a dinâmica que preenche um grupo quando as pessoas se juntam, a gente Sim, sempre soube o quão importante era isso. isso. E a gente sempre sentiu necessidade de que isso que a gente aprendeu lá no nosso primeiro movimento de autoconhecimento, quanto que isso precisava ser Sim. mais compartilhado, né? E aí, na hora que a gente estava preparando esse workshop, alguém, uma de nós, ou talvez nenhuma de nós, uma voz do além disse: por que a gente não faz uma edição nova do CPC? Isso. E aí a outra pessoa, que eu não sei quem é que foi, ou talvez uma quarta pessoa, falou: meu Deus, que ideia boa! É isso que a gente tem que fazer. E aí, naquele momento, nós duas sentimos a pertinência de poder compartilhar com mais pessoas. Embora o CPC, né, o material que a Ana Maria Rabelo movimentou em Florianópolis com as 16 edições, Muitas né? edições, São 16 né? edições do Muitas, CPC. muitas. Né? Então, houve nessa cidade 16 vezes 20, 30 pessoas que tiveram acesso a esse material que tão bem fez para mim, Meu que tão bem Deus. fez para ti, que faz com que nós estejamos na frente de um grupo e a gente saiba Sabe o que é para fazer. o que é para fazer, né? Não é não é estudo. A gente sabe, aprende. a gente aprendeu isso, né? Então, já foram muitas pessoas atingidas, né, alcançadas por esse material. Sim. Mas agora já faz bastante tempo que a Ana não fez mais esse trabalho, né? E aí, naquele momento, quando nós achamos que essa era uma ideia maravilhosa, e a gente segue achando que essa é uma ideia maravilhosa, nós, então, imediatamente, a gente parou o que a gente estava fazendo e conversamos uns 10 minutinhos sobre isso e decidimos, então, que a primeira coisa que faríamos antes de nos loquearmos... Sim, de manter a ideia maravilhosa. Porque, né, para nós duas é bem facilzinho a gente se loquear. Antes de nos loquearmos, a gente consultar a dona, A né? Ana Maria Rabelo. A Ana Maria Rabelo. A Ana Maria Rabelo. E perguntar para ela se nós seríamos, na visão dela, estaríamos aptas, capacitadas para fazer uma nova versão, pra né? Poder. Não talvez a 17ª versão do CPC, mas a primeira numa outra roupagem, né? Isso. E aí a Ana, daquele jeitinho dela... Fomos encontrar com ela, Isso, né? fomos nos encontrar com ela, marcamos, né? Ela nos recebeu. E aí, daquele jeitinho fofo dela, bem generosa e humilde, ela disse: meu Deus, quem sou eu para autorizar vocês? Já estão autorizadas. Aí As duas de preto? As duas chegando de preto? Isso. Sim. Sim, ela já começou a dar... leitura. Isso. Querida. Sim, estão autorizados. Lá. E aí, a partir dessa conversa, meio que a gente deixou o projeto... Porque já é final de ano final também do já, ano, né? E amadurecer dentro de nós, e agora a gente estamos aí. cheias de gases de gases não, de gás. Essa parte corta. De gases também, né, meu povo? A gente é cheia de tudo, né? Quem não é? Estamos cheias de gás de combustível, de combustível para dar prosseguimento nesse... E ao mesmo tempo, né, porque é muito maravilhoso esse projeto e eu sei que ele vai acontecer, muitas coisas vão acontecendo nas nossas vidas também, né?
outras coisas. Então, a gente trabalha muito, né? É uma duplinha que adora trabalhar e trabalha mesmo bastante. Então, tá tudo sendo gestado e sentido e preparado para a gente, provavelmente, semestre que vem, começar a ter novidades sobre isso, Sim. né? Então, quer falar outra coisa? Não, assim, não. Acho que é isso. Isso. A gestação já iniciou, né? Já. E talvez esteja já bem consolidada, só que agora a barriga vai começar a aparecer. E começar a ter estrutura, né? Que é o que a gente vai... É o bebezinho se formando mesmo. Então, tem a nossa... Muito bom te receber, né? Juntar toda essa nossa história de presente, passado, futuro. Sim. Né? Porque a gente conversou sobre falou de tudo, de tudo. né? Sobre o que já foi, sobre o que é e sobre o que será. o que será. Isso. Então, é muito, muito bom ter você na minha vida. Com essa história do jeito que ela é. Quando a gente se separou, foi duro. Foi. Bem duro. Triste, mas foi tão importante também, né? Eu me achei muito... Eu cresci muito. E sei que tu também. Então, te agradeço muito por a gente viver essa história linda e seguir, né? Recebo e retribuo. É muito amor, eu acho que tem uma base muito grande, assim, aquele encontro no elevador tem um peso, assim, né, de algo a fazer juntas, né? Sim, e eu me lembro muito mais desse encontro, por exemplo, me lembro muito dos detalhes, do que do desencontro. Eu não sei detalhes do desencontro, até porque talvez tenha sido tão impactante para mim que eu preferi não esmiuçar muito. Mas sei que foi importante. Tanto o encontro, quanto o desencontro, e agora o reencontro. Sim. Isso. E ter planos futuros e a gente poder se encontrar sempre, assim, né? Em outros eventos, adoro. Sim. É muito bom. Muito Sim, bom. Eu espero ter muita saúde, disposição e ânimo e entusiasmo para dar conta desse próximo passo. Nós vamos dar. Nós vamos dar. Sim. A gente vai criar algo bem legal. E isso é lindo, né? A gente ter vivido tudo isso é o que vai dar a nossa base para poder botar aí. Botar na vida de novo. Como vai ser, depois a gente vê. Muitas emoções. Um beijo. Beijo. Obrigada. Que venha muito trabalho. Muito. Que a gente gosta. Que a gente gosta. Sim, obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceitado. Obrigada.